Fala aí, galerinha de Deus! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar para você do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Como vocês já sabem, o assunto aqui sempre é sério, porque a gente está falando de Deus, a gente está usando a Bíblia como base para tudo, então o assunto aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Galerinha, o negócio é o seguinte, no episódio passado, se você ouviu aquilo que a gente falou, você vai lembrar que eu falei sobre um mandamento de Jesus e durante aquele episódio eu falei uma coisa que pode ter ficado meio estranho para algumas pessoas. Então eu resolvi fazer esse episódio aqui para esclarecer uma coisa, para não deixar dúvida na cabeça de ninguém. Porque o objetivo desse podcast aqui é deixar tudo muito claro, é usar sempre a Bíblia, como eu digo sempre, como base de tudo aquilo que a gente fala, mas se tem alguma coisa que deixa dúvidas, a gente quer esclarecer. Então, galerinha, o negócio é o seguinte, no episódio passado eu falei sobre um ensinamento de Jesus, que ele fala pra gente amar quem nos odeia. Se você ouviu, você vai lembrar que eu disse, talvez você esteja se perguntando, mas por que eu tenho que fazer isso? Lembra quando eu fiz essa pergunta, né? Eu fiz esse questionamento? E aí a resposta que eu mesmo dei foi a seguinte, porque Jesus mandou. E ali eu tentei explicar que na verdade com Deus não é que funciona assim. Ou você faz ou eu te castigo, ou você faz ou você vai para o inferno. Não, com Deus não funciona assim. E eu falei que a gente talvez poderia falar sobre isso nos próximos episódios. Vou aproveitar esse episódio aqui para esclarecer esse ponto da questão obediência. Por que a gente obedece a Deus? E aí, gente, é uma coisa assim que é muito simples, mas muitas vezes é difícil de entender. O que acontece? Quando a gente entende quem é Deus, quando a gente entende o que Deus fez por nós, a gente quer obedecer a Deus. A gente não faz por uma obrigação, mas a gente faz porque a gente entendeu o que Ele já fez por nós antes. A Bíblia vai falar que Deus, Ele nos amou primeiro. E é por isso que a gente ama a Deus. Então, gente, quando a gente fala de obediência, é nesse sentido. Quando eu falo assim, Jesus mandou, então você tem que fazer. É porque a gente entendeu quem é Jesus. A gente entendeu o que Ele fez por nós. E a gente tem que entender que Ele foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. É isso que as Escrituras vão falar pra gente. Se você for ler um versículo que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que ele fala que a nossa atitude tem que ser como aquela de Cristo Jesus, que se humilhou, se fez homem, serviu e foi obediente até a morte. Ele obedeceu, ele cumpriu com o plano, ele não resolveu parar no meio do caminho. E quando a gente entende que o próprio Deus se fez criatura e foi obediente até o fim, a gente entende que a gente também precisa ser obediente. Então, não é uma questão de ou você faz ou você está condenado. Não é uma questão de ou você faz ou você vai para o inferno. Não, porque isso é salvação por obras. E a Bíblia conta pra gente que a salvação ela vem pela graça. Ela não vem por mérito nosso. A gente falou disso no primeiro episódio, quando a gente estava falando sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Salvação
não é por mérito nosso. Cristo fez tudo por nós. Essa é a boa notícia. Jesus fez o que a gente nunca poderia ter feito. Então, esse episódio fica para esclarecer esse ponto, para não deixar dúvidas. Quando eu falo, a gente tem que obedecer. Não é porque se eu não obedeço, algo de ruim vai acontecer e Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Não é isso. Mas quando eu entendo quem é Jesus e o que Ele fez por mim, eu quero obedecer aos mandamentos dele. Eu quero fazer aquilo que Ele diz que é correto. Ok? Então, galerinha, eu espero que tenha ficado muito claro isso para todo mundo. A minha intenção aqui não é causar dúvidas, muito pelo contrário, é esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido, é trazer para vocês, mais uma vez, o Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. Então, se você ainda não tinha pensado dessa forma, começa a transformar e renovar a sua mente todos os dias, que é aquilo que as Escrituras dizem que a gente tem que fazer. Renove a sua mente diariamente e assim você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Valeu, galerinha! Fiquem com Deus, que a semana de vocês seja muito abençoada e lembre-se, você pode buscar o conhecimento na Bíblia por você mesmo. A partir do momento que você buscar esse conhecimento de Cristo, você vai entender quem Ele é. E quando você entender quem Ele é e o que Ele fez por você, você vai querer obedecer aos mandamentos dEle. Não por obrigação, mas por amor àquele que te amou primeiro. Valeu, galerinha de Deus? Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio.